Nós vamos dar sequência agora ao cargo de professor de anestesiologia, e agora é a prova didática. Por ordem de sorteio, o primeiro que vai apresentar é o Dr. Fernando José da Silva Ramos, e depois o Dr. Bruno Adler Marcarian, em primeira espécie. E eu queria aproveitar, vocês não estavam aqui de manhã, para agradecer mais uma vez a banca que se disponibilizou com de e-mail, praticamente 2 dias aqui conosco, e a gente sabe que a agenda de todos é bastante tribulada. Na prova didática, é extremamente importante a observação do tempo. Então, mínimo de 40 e o máximo de 50 minutos. Então, como isso eliminatório, eu diria que vocês ficarem bastante atentos em relação a isso. Eu mesmo vou avisar quando eu for pelos 5 minutos. Bom, vocês vão ter que ver o nosso. Então, vamos começar. Eu chamo o Dr. Fernando José da Silva Ramos. Só como sugestão, eu tenho sugerido que nessa situação um candidato não participe da prova do outro candidato, mas preferamos fiquem tranquilos, tá bom? Então, Fernando, quando tiver, vamos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da banca, a oportunidade de poder participar desse concurso. E a minha aula, prova didática, será sobre a fisiopatologia do choque circulatório. Proponho aqui a discussão sobre esse tema. A gente vai discutir um pouco sobre o histórico e as definições de choque circulatório. Vamos decorrer um pouco sobre a fisiopatologia do choque circulatório, a expressão clínica dessa fisiopatologia, dessa condição, que é o choque, e como que a gente interpreta as alterações laboratoriais que estão relacionadas à fisiopatologia do choque. No fim, a gente vai discutir de forma mais breve sobre a abordagem terapêutica, baseado nesses conceitos fisiopatológicos. Então, se a gente buscar a história do termo choque, já de 1737, 3 séculos atrás aí, o francês Henri François Lebrun, ele publicou um tratado sobre a experiência que ele tinha no manejo de pacientes com ferimentos de arma de fogo. O primeiro relato que a gente tem aí, bem relacionado ao trauma, relacionado à arma de fogo. Um século depois, o inglês Edwin Moses popularizou o termo choque. E também, nessa época, ele publicou um tratado da experiência que ele tinha no manejo, mas sempre relacionado com lesões cirúrgicas e relacionadas a injúrias, trauma, principalmente com arma de fogo. Pouco depois, em 1870, esses dois médicos fisiologistas, aí, o Fischer, fez a primeira relação um choque com a vasoplegia, que ele descrevia na época como uma paralisia vasomotórica. A gente sabe que tem um aspecto importante em determinados tipos de choque. E o Mapother fez a relação entre a redução do volume intravascular, não apenas da hemorragia, mas com a redução do débito cardíaco. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Walter Cannon cunhou o termo de choque traumático e relacionou o trauma com acidose metabólica, um aspecto no avanço do entendimento da fisiopatologia do choque. E em 1972, esses dois médicos, Pinchot e Cox, o grande avanço que eles tiveram foi que até hoje a gente usa a classificação, de uma forma didática, a nossa classificação hemodinâmica dos tipos de choque. 4 perfis hemodinâmicos que a gente vai discutir ao longo da vida. Então, mas o que é o choque circulatório? Quando a gente fala, então, em choque circulatório, a gente está falando de uma inadequação da oferta e do consumo tecidual de oxigênio. Ou seja, uma situação ameaçadora à vida, uma falência circulatória aguda generalizada, associada à utilização inadequada de oxigênio pelas células. E a força-tarefa da sociedade europeia coloca um estado onde a circulação é incapaz de ofertar oxigênio suficiente para uma determinada demanda tecidual, que vai resultar em disfunção celular, disfunção orgânica, e se isso se estende para diversos órgãos, a síndrome de disfunção do músculo.
É importante a gente estudar, então, o choque circulatório. Primeiro porque o estudo SOAP foi um estudo que comparou o uso de drogas vasoativas em UTI, incluiu dados aí de 1.400 pacientes. A incidência, a prevalência do choque é de 30% nas UTIs. Então, 3 em cada 10 pacientes estão na UTI por motivos de choque. E entre as causas mais comuns, entre os 4 perfis hemodinâmicos que a gente vê, de longe, o choque distributivo, que tem um grande representante, o choque séptico, é a causa mais comum de choque que a gente vai lidar no grande. Seguido por o choque hipovolêmico, e daí entra os pacientes com choque hemorrágico ou com perdas sensíveis, desidratação intensa, o choque cardiogênico e o choque obstrutivo, tem diversas causas aí, mas uma incidência menor. E além de ter, então, uma incidência alta dentro da UTI, a gente tem esse tipo de distribuição, dependendo do tipo de choque, a mortalidade aí vai até 60%. Então, é óbvio, se você tem um aneurisma de aorta abdominal rota, apesar de avanço no tratamento, a chance desse paciente morrer chega a quase 100%. Mortalidade do choque hemorrágico no trauma vem em redução. Mortalidade do choque séptico, ela tem oscilado dependendo do cuidado, se é um país em desenvolvimento ou um país já desenvolvido, a mortalidade é menor. Então, entre a oferta e o consumo tecidual de oxigênio. Quando a gente pensa em oferta de oxigênio, a gente está falando entre a DO2, que é representada pelo débito cardíaco e pelo conteúdo arterial de oxigênio. Então, a gente tem que lembrar cada um desses componentes quando a gente está falando em oferta tecidual de oxigênio. Então, o débito cardíaco depende da frequência cardíaca e do volume sistólico, que, por sua vez, tem como determinantes pré-carga, a pós-carga e a contratividade. O conteúdo arterial de oxigênio vai depender da hemoglobina, da saturação de oxigênio ligada a essa hemoglobina, a capacidade que essa hemoglobina tem de carregar o oxigênio, da PaO2, a pressão arterial de oxigênio, e do coeficiente de dissolução de oxigênio no plasma. Então, se a gente for olhar, só a oferta de oxigênio tecidual, que é um dos métodos que a gente tem para entender essa oferta, a gente vê que tem inúmeras variáveis aí. Então, frequência cardíaca, os determinantes do volume sistólico, a anemia, a hipoxemia, a ligação do oxigênio na hemoglobina. Então, a gente tem que entender aonde está a falha na oferta de oxigênio tecidual. Por sua vez, o consumo de oxigênio tecidual é o débito cardíaco pela diferença arterial e venosa de oxigênio. E o conteúdo venoso, então, vai ter a mesma hemoglobina, o débito cardíaco vai ser o mesmo com o parâmetro arterial. O que muda, basicamente, vai ser a pressão venosa de oxigênio e a saturação de oxigênio na hemoglobina. E essa relação vai ser exemplificada pela taxa de extração de oxigênio, que é a relação entre VO2 e DO2. Se a gente for tirar os mesmos componentes de cada uma dessas formas, a gente vai chegar que a taxa de extração é 1 menos a saturação venosa mista de oxigênio. Então, é interessante a gente ter na mente que quando a gente vai estar lidando com um paciente com choque respiratório, a fisiopatologia, como a gente determinou na própria definição, envolve ou um déficit na oferta, ou um consumo excessivo, a gente vai ter que entender aonde está o problema desse paciente. Então, aqui só para exemplificar. Então, aqui a gente tem o coração, né, os pulmões, aqui, oxigenando o sangue. Em vermelho, a circulação arterial, câmara cardíaca esquerda. Em azul, o ventrículo direito e a circulação venosa. Então, a gente vai ter ali as células passam pelo pulmão, recebem oxigênio, e a circulação vai ser capaz de entregar oxigênio para essas células. Então, o conteúdo arterial nesse momento depende de quem? Da hemoglobina, da saturação de hemoglobina, como a gente já discutiu, e da PaO2. E, por sua vez, o conteúdo venoso vai ser essa diferença de oxigenação que passou pelas células. O débito cardíaco vai ter justamente a força motriz capaz de levar essas células com oxigênio para o tecido e entregar o oxigênio ali para a célula. E o consumo, essa diferença, então, do que saiu da célula, a diferença do conteúdo arterial e venoso de oxigênio. Qual é o grande problema quando a gente fala, então, nessa disfunção, nessa diferença aí entre o consumo e a oferta de oxigênio? O problema está que nessas situações fisiopatológicas, pode ser ter um débito cardíaco diminuído, um aumento de consumo relacionado à febre, estresse, uma hipovolemia severa, um choque hemorrágico.
a gente passa até essa situação. Então, aqui no eixo horizontal, a gente tem uma oferta de oxigênio, aqui o consumo de oxigênio e aqui a taxa de extração. Então, lá no canto, numa situação de uma oferta de consumo adequada, a gente tem um débito adequado que está entregando para a célula a mesma quantidade de oxigênio para a demanda atual. Conforme a gente vai reduzindo a oferta de oxigênio, para manter o mesmo consumo de oxigênio, a gente passa a extrair mais oxigênio dessa oferta, até chegar nesse ponto que a gente chama de DO2 crítico. Então, o que acontece? A gente conseguiu, por algum motivo, reduzir a oferta de oxigênio, e a partir desse momento a gente passa a limitar, inclusive, o consumo de oxigênio desse paciente. E aí que a gente passa a extrapolar o mecanismo que a gente tem de extração de oxigênio, e a célula passa de não conseguir produzir uma energia suficiente. A gente tem a ativação do metabolismo anaeróbico, e aí, além dessa taxa de extração chegar no limite, a gente possa ter, como representando o metabolismo anaeróbico, o aumento de lactose. Esse sofrimento que a célula passa a acontecer, ela tem outras repercussões para a célula que vão culminar na destruição celular. Então, a gente tem liberação de inúmeros mediadores inflamatórios, fator de necrose tumoral, interleucina, interleucina, só algumas para exemplificar o que está acontecendo no paciente. Produção de radicais livres de oxigênio, que vão causar lesão de proteínas da membrana celular. Disfunção mitocondrial, então a gente passa de um metabolismo de produção de 36 moléculas de ATP para apenas 2. A mitocôndria entra em falência energética. Um desequilíbrio iônico, principalmente por lesão da membrana celular, passa a acumular sódio e cálcio na célula, culminando com acidose intracelular e ativação de enzimas que vão levar a cascata de ativação de apoptose na morte celular programada. E o que isso vai ocorrer? Perda da integridade celular, falência daquele determinado órgão, e, como eu disse, se isso se estende para outros órgãos, vai culminar a falência de múltiplos. Baseado naquela classificação, desde a década de 70, a gente segue hoje com 4 grandes perfis hemodinâmicos de choque. Então, o choque distributivo, onde a principal característica está na vasodilatação sistêmica, a bomba em si permanece funcionando sem alterações, mas a gente tem uma vasodilatação importante. O choque hipovolêmico, onde a gente tem perda de plasma, uma desidratação severa ou hemorragia. O choque cardiogênico, onde primariamente a gente tem a falência ventricular. E o choque obstrutivo, que ele pode ser por uma obstrução tanto na artéria pulmonar, como, por exemplo, uma embolia pulmonar. Você pode ter alguns mecanismos de dissecção aórtica, uma obstrução à via de saída do ventrículo esquerdo, você tem um tamponamento ou o pneumotórax hipertensivo, são exemplos clássicos que a gente tem de choque obstrutivo. Basicamente, a gente vai dividir essa classificação, ela é dividida em choque hipodinâmico ou hiperdinâmico, mas mesmo o choque hiperdinâmico pode ter um componente hipodinâmico precedendo essa situação. Isso é importante porque a gente vai ter que pensar no mecanismo macrohemodinâmico para guiar o tratamento. Então, o choque hipovolêmico, como a gente diz, a volemia está reduzida. Volemia reduzida reduz a pré-carga, reduz o volume sistólico, o esperado é um débito cardíaco reduzido. Para tentar compensar uma pressão de perfusão, o organismo libera mediadores metabólicos, como o sistema renina e aldosterona. A gente aumenta a resistência vascular sistêmica, mecanismo de compensação. Então, as pressões de enchimento vão estar baixas. Liberar leite, o que a gente vai encontrar fazendo um ultrassom? Câmaras cardíacas pequenas, com uma contratilidade até então preservada. E o choque cardiogênico? O problema inicial é a bomba cardíaca. Então, o débito cardíaco, obviamente, vai estar reduzido. Como resposta, perfusão sistêmica diminuída também aumenta a resistência vascular sistêmica. Mas aqui, as pressões de enchimento tendem a estar elevadas. O coração não consegue bombear o sangue de forma adequada. E no ecocardiograma point of care, a gente vai encontrar câmaras dilatadas com uma contratilidade. Já no choque obstrutivo, também o débito cardíaco vai estar baixo. A resistência vascular sistêmica para compensar também pode ser elevada. Mas as pressões de enchimento podem estar altas, normais ou até mesmo elevadas. Depende do mecanismo. Então, num pneumotórax hipertensivo, a gente tem compressão de grandes vasos, as câmaras vão estar pequenas e as pressões de enchimento baixas.
Mas, por exemplo, numa embolia pulmonar, onde a gente tem uma falência do ventrículo direito, a pressão venosa central, que é uma das pressões de enchimento, vai estar elevada. A gente pode encontrar, então, no ecocardiograma point of care, ajuste até para guiar o diagnóstico. Então, derrame pericárdico com câmaras cardíacas sendo comprimidas, tamponamento. Um pneumotórax hipertensiva, câmaras comprimidas, vai ser, por exemplo, um derrame pericárdico. E no TEP a gente tem um VD dilatado, um ventrículo esquerdo pequeno, que a gente tem, inclusive, um mecanismo de interdependência ventricular, ou seja, a câmara direita fica tão dilatada que tem um desvio do septo e compressão do ventrículo esquerdo. E o choque mais comum que a gente tem na UTI, que tem essa característica que até então denominado como hiperdinâmico, é o choque distributivo. O representante inicial é o choque séptico. O débito cardíaco no choque distributivo, de forma mais comum, ele tende a ser elevado. Então, o problema não está na bomba cardíaca. A gente até encontra uma situação de hiperdinamia. Porque ele está em resposta a uma resistência vascular sistêmica baixa, decorrente da liberação de mediadores inflamatórios como a vasoplegia circulatória. As pressões de enchimento tendem a estar baixas. Mas por que a gente coloca um asterisco nessa situação? Porque hoje a gente sabe que mesmo no mecanismo da sepse, pode ocorrer a miocardiopatia séptica. Então, você pode ter uma disfunção ventricular também associada. Então, seriam dois mecanismos associados. Um choque distributivo, mas que pode ter um componente, por exemplo, uma miocardiopatia associada. E a gente vai ver na via final, a prevalência de um choque não exclui a concomitância de outros mecanismos. Então, o paciente pode internar com um choque cardiogênico, desenvolver uma infecção e, junto, ter um choque distributivo. Ou um paciente interna com choque distributivo e já tem uma insuficiência cardíaca grave, não consegue responder de forma adequada, tem intermitência das duas condições. Para reforçar esse conceito, vamos pensar, então, no choque destrutivo, os exemplos técnicos, motórics, a gente vai ter, dependendo da situação, um aumento da pós-cardia por VD, uma redução da pós-cardia por VD, no caso do motórax. Isso vai levar ao quê? Redução do débito cardíaco e aumento de resistência vascular. No cardiogênico, a gente vai ter diminuição de contratilidade. O hipovolêmico, redução da pré-carga. Tudo isso vai promover redução do débito cardíaco e aumento da resistência vascular. No choque distributivo, o clássico é a redução da resistência vascular sistêmica, com o débito cardíaco aumentado para compensar essa vasoplegia. No entanto, se ele tiver uma disfunção miocárdica, ele pode também ter um débito cardíaco reduzido. E a via final disso, o que é? Diminuição da perfusão tecidual. Com a diminuição da perfusão tecidual, a gente tem sofrimento celular e o paciente pode desenvolver síndrome de disfunção de múltiplos. Aqui exemplos do que a gente tem dentro de cada categoria de perfil hemodinâmico. Então, o clássico do choque hipovolêmico, a gente tem aqui o mais comum relacionado ao hemorrágico, que pode ser por trauma, gastrointestinal, por exemplo, por hemorragia digestiva, um hematoma retroperitoneal, como, por exemplo, após um cateterismo cardíaco ou uma angiografia cerebral, causas de choque hemorrágico no contexto corporal, ou por depressão hídrica não hemorrágica, por exemplo, desidratação extrema em caso de diarreia, vômitos, você não tem acesso à reidratação. Aqui, só para exemplificar, a equipe da UTI fazendo a ressuscitação de paciente com choque por hematoma retroperitoneal, relacionado a um procedimento, recebendo sangue sem urgência, e aqui o paciente também recente na UTI com hemorragia digestiva, um choque hemorrágico também. O choque hipovolêmico, a gente ainda pode lembrar, ele pode fazer parte, por exemplo, de algumas situações como o mesmo choque distributivo, onde você pode ter uma hipovolemia relativa. Então, você tem uma vasodilatação, você perde volume circulante efetivo, né? E, por exemplo, o que acontece é que você tem uma perda não quantificada, como, por exemplo, em queimadura, na anafilaxia e na sepse, mesmo isso pode acontecer. Então, a gente, mais uma vez, trazendo conceito. Você pode ter interposição dos mecanismos de choque. O choque cardiogênico pode ter sua origem clássica, insuficiência cardíaca crônica, descompensou, mas infarto agudo do miocárdio, na contusão miocárdica no paciente com trauma, na miocardite, a cardiopatia, não apenas periparto, pós-parada, a miocardiopatia da sepse, intoxicação por drogas, por causas de lesões valvares
e as arritmias, tá? Instáveis aí, bloqueio auricular, mesmo taquicardia, instabilidade hemodinâmica. E aqui só um exemplo de um paciente com uma disfunção ventricular aí, um quadro de choque cardíaco. O choque distributivo. O principal representante dessa classificação é o paciente com sepsis. Tá? É o paciente com sepsis. Outras condições que levam ao choque distributivo. Anafilaxia, traumatismo raquimedular, dependendo do nível, a gente tem uma vasopressão importante. Pacientes com queimadura e condições de pós-operatório, que além de hipovolemia, pode ter uma síndrome de liberação de resposta inflamatória, com diversas liberações de mediadores que vai se comportar como um choque distributivo, e mesmo trauma e pacientes com crise adrenal. Então, esse é um representante. Daí, como a gente falou, mas, Fernando, esse paciente não vai ter pode ter mesmo com um débito cardíaco, você falou lá da VO2, ele pode desenvolver, então ele pode. É interessante essa imagem aqui, isso pode acontecer em quase todos os choques, mas aqui a gente está vendo a microcirculação, que a gente sabe que é um dos órgãos que a gente consegue avaliar todo. Mas nesse exemplo aqui, a gente tem uma microcirculação de forma adequada, com capilares bem perfundidos e de forma homogênea. E nesse outro exemplo, por exemplo, um paciente com sepsis, onde a gente vê que, a despeito de ter uma pressão adequada, um débito cardíaco até estimado, a gente vê como a microcirculação desse paciente está de forma heterogênea e muito má perfusão. Isso tudo acontecendo com o quê? Com um paciente com esse perfil de ecocardiograma, um ventrículo esquerdo hiperdinâmico. E até então a gente achando que a oferta de dose de oxigênio poderia estar adequada, baseada só em parâmetros de máquina. O choque obstrutivo. O choque obstrutivo, apesar de ser o menos frequente, é o que a gente tem uma ampla gama de diagnósticos aí para pensar. Então, ele pode acontecer, como nesse exemplo superior, um pneumotórax hipertensivo, onde a gente tem um colapso total dos pulmões e a gente vai ter um colapso de vasos intratorácicos. A gente pode ser por obstrução de via cava, pulmão intratorácico. A própria ventilação mecânica, se for feita de forma inadvertida, com pressões muito aumentadas, ela vai levar a uma redução importante do retorno venoso, causando choque no paciente. Tamponamento cardíaco, a embolia de pulmão ou dissecção aórtica, como a gente comentou. Então, aqui a gente tem essa imagem do pneumotórax, que duas imagens de pacientes com embolia e choque decorrente dessa patologia de embolia pulmonar, que necessitam de tratamento mais invasivo. E outro ecocardiograma ali, também de paciente com derrame pericárdico e com compressão de câmaras cardíacas direitas, levando a um quadro de choque ou de tamponamento cardíaco. Então, a gente tem que sempre lembrar que precisa ter o diagnóstico sindrômico aí do tipo de choque e tentar buscar qual a etiologia específica para direcionar melhor o tratamento. Então, vamos lembrar um pouquinho só da definição de choque. Por que isso é importante? Porque, como a gente falou, o choque é a situação ameaçadora à vida, com falência circulatória generalizada, associada à utilização inadequada de oxigênio para células. E daí a grande pergunta que fica, então, a gente precisa ter hipotensão para o diagnóstico de choque? E a pergunta que a gente precisa responder, que é importante ter em método, é que não. O choque, ele não necessariamente você precisa estar hipotenso. E a própria força-tarefa da Sociedade Europeia tende a frisar isso. Embora a hipotensão seja frequente, ela não deve ser usada como critério diagnóstico de choque. O que vai levar em conta o choque é essa relação entre oferta e consumo de oxigênio que não está inadequados, que vão levar ao sofrimento desse dor. E por que esse conceito é importante? Porque pressão é diferente de fluxo. Você, obviamente, para gerar um fluxo, precisa ter um mínimo de pressão, mas não existe um cutoff adequado, mínimo, para que você consiga garantir pressão. Então, o paciente pode ter uma pressão média de 65, 70 e ter choque circulatório. Então, outro paciente, às vezes, que está com uma PM de 55, 50, e está adaptado àquela situação e está sendo adequado para suprir as demandas residuais daquela condição. Então, embora seja comum, não é necessário para você ter choque. E a expressão clínica? Então, como é que eu faço? Porque se a gente pensar do ponto de vista, falar em DO2 e VO2 envolve conceitos fisiológicos importantes.
mais à beira-leito, dependendo da sua experiência clínica, é difícil de você interpretar isso. Mas a gente tem expressões aí que podem nos auxiliar para ver isso aí. O clássico que a gente tem nos livros, textos de medicina interna, cirurgia e mesmo de medicina intensiva, são as 3 janelas do choque. São geralmente os principais, os primeiros sintomas aparecendo na situação. E o que envolve? A janela neurológica, que está relacionada com diminuição da perfusão cerebral e sonolência, a renal, com o desenvolvimento de ligúria, e a cutânea, com o desenvolvimento de uma pele pegajosa, cianose, livedo reticular, e hoje a gente sabe do aumento do tempo de enchimento capilar. Isso não se aplica só aqui, a gente vai discutir mais um pouquinho quais outras alterações fisiopatológicas estão ocorrendo nesse paciente. Aqui só um exemplo de como a pele sofre nessa condição. Então, a gente tem um score bastante utilizado hoje em pacientes críticos, que é o Motley Score, o score de Livedo, e ele foi principalmente na condição dos pacientes em choque séptico, mas hoje a gente usa em outros pacientes no contexto de pacientes com choque para trabalhar a perfusão. Então, aqui a gente vê que esse paciente com grau 1 tem um Livedo restrito à patela, o 2, pouco toda a área do joelho, metade da coxa, quase toda a coxa e até a raiz aqui, região inguinal. E quanto maior a área de Livedo, maior a gravidade desse paciente, maior redução de perfusão está ocorrendo. Interessante que quando a gente faz esse mesmo estudo, fez a análise aí em Doppler para avaliar a perfusão tecidual, a gente vê que um paciente com score 0, ou seja, que não tem Livedo, a gente vê uma perfusão bastante adequada na perna. Enquanto o paciente aqui, o primeiro à esquerda, com score 5, nenhuma perfusão naquele membro está ocorrendo, mostrando sofrimento aí, e como a pele pode ser uma das 3 janelas. O tempo de enchimento capilar. O tempo de enchimento capilar popularizou nos últimos anos como um marcador que a gente tem de avaliar como está ocorrendo a perfusão. E quem mais popularizou foi o estudo Andrômeda, que avaliou o segundo centro, que avaliou, inclusive, se a gente pode utilizar o tempo de enchimento capilar como guia de situação. Para a gente fazer de forma adequada, a gente precisa passar a pressão da polpa digital de 10 segundos, e a gente vai ver que se, quando tira em 3 segundos, você tem uma perfusão adequada, isso é um sinal que talvez está acontecendo aí de perfusão nos órgãos, a gente está conseguindo recuperar. É simples, não tem grande custo, é só a padronização da média. Daí, nesse estudo, só como curiosidade para vocês, a gente vê que um exame extremamente fácil de ser realizado, como alvo de ressuscitação em pacientes com sepsis, é não inferior ao uso, por exemplo, de dosagem de lactato. Então, mostrando que a gente pode utilizar isso só com o exame clínico, entendendo sobre o que está acontecendo do ponto de vista fisiopatológico, pode guiar nosso tratamento em pacientes com choque. A própria Survive Sepsis Campaign recomenda que o uso do tempo de enchimento capilar pode ser utilizado para guiar a ressuscitação, como adjunto a outros marcadores de perfusão, como, por exemplo, o lactato. Não substitui, mas pode ser usado como adjunto na ressuscitação de pacientes. E os outros órgãos, como é que eles vão se comportar? Então, a gente falou que a hipotensão não é critério diagnóstico, mas ela vai ser um marcador da disfunção que está acontecendo com aquele paciente. Do mesmo jeito, o desenvolvimento de taquicardia. Além da oligúria, manifestação renal, acidose, aumento de creatinina. Do ponto de vista hematológico, redução de plaquetas. O paciente pode desenvolver coagulação intravascular disseminada. Endócrino metabólico, desenvolvimento de hiperglicemia, redução do cortisol, liberação de ADH. Neurológico, além do rebaixamento, que é o mais clássico, alteração do nível de consciência do tipo agitação, delírio. Desenvolvimento de icterícia e coagulopatia. Vamos desviar o fluxo para outros órgãos. O intestino para, faz o paralítico. E os pulmões,
comportamento como hipoxemia e síndrome do desconforto respiratório. Então, a perfusão não fica limitada ali, mas de todos os órgãos, quando a gente tem 2 ou mais órgãos metidos, a gente fala que está desenvolvendo síndrome de disfunção do músculo. Então, mais uma vez, como é que a gente, à beira-leito, ou de forma prática, compreende essas alterações fisiopatológicas e vai montar uma estratégia para diagnosticar e fazer o manejo desses pacientes? E daí a gente vai ter que usar algumas estratégias, como, por exemplo, exames que podem nos auxiliar a compreender esse mecanismo. Então, entre eles, o lactato, a saturação venosa central ou mista de oxigênio, a diferença veno-arterial de CO2, como eu comentei, o tempo de estímulo. O lactato é um dos marcadores mais usados aí em medicina intensiva, e ele faz parte do metabolismo de forma normal, mas vamos só lembrar que, de forma habitual, durante a glicólise aeróbica, a produção de energia, o piruvato, o ácido piruvato, vai para o ácido do ciclo do ácido cítrico, né, do ciclo de Krebs, e a gente tem produção de 36 moléculas de ATP. Na aerobirose, para a gente ter uma redução de perfusão e oxigenação tecidual, você pode ocorrer de forma patológica, que é a produção do ácido cítrico, do ácido pirúrico. O ácido cítrico não vai ocorrer, e a gente tem daí a liberação de lactato de apenas 2 moléculas de ATP. Então, de forma clássica, o que a gente vê durante muitas décadas era o entendimento que o lactato era um marcador exclusivo de perfusão e oxigenação tecidual, que estava relacionado aí com o desenvolvimento. Ele não deixa de ser um marcador de morbidade, de gravidade desses pacientes, mas hoje a gente compreende que ele pode sim, e é o comum, a gente vê nesses mecanismos de hipoperfusão, como a gente falou, quando a gente não consegue mais colocar o piruvato no ciclo do ácido cítrico, mas ele pode ser aumentada a produção, como, por exemplo, quando a gente tem uma glicólise acelerada por outros mecanismos, como, por exemplo, o uso de epinefrina, medicamentos beta-agonistas, a própria sepse, erros inatos de metabolismo. Isso também pode levar a um aumento de lactato, e não de forma patológica. Além disso, o lactato ele vai ser produzido nessas condições, por exemplo, um maratonista, se a gente for dosar um lactato dele, ele vai estar aumentado, e isso não representa uma situação patológica. E ele vai aumentar nessas condições, ou quando a gente tem, por exemplo, uma depuração reduzida por uma insuficiência hepática. O lactato hoje, ele também é um dos critérios diagnósticos de choque séptico na definição de sepse 3.0. E, independente da doença, ele acaba sendo utilizado como marcador de gravidade e a sua persistência, como elevado, está relacionada com o aumento de mortalidade. Aqui só para exemplificar, então a gente tem classicamente a hiperlactatemia tipo A, que está relacionada com isquemia tecidual, seja ela global ou local, e a tipo B, não hipóxia, que pode estar relacionada com redução do clearance, função da piruvato desidrogenase, relacionada a medicamentos e toxinas, como por exemplo as biguanidas, metformina, isoniazida, até mesmo propofol, e intoxicação alcoólica, como por exemplo o metanol e etilenglicol. Um estudo que foi importante para determinar o clareamento do lactato no manejo de pacientes, especificamente aí em quadro de sepsis e choque séptico, foi o estudo do grupo do Dr. Rivers, publicado há 15 anos atrás, onde ele viu que, independente do nível inicial de lactato, o clareamento do lactato estava relacionado a melhor desfecho. Tá? Então, hoje a gente sabe que não precisa especificamente normalizar o lactato, mas o clareamento do lactato é um bom sinal de que a gente está restaurando a oxigenação e perfusão tecidual. A Cervagem hoje recomenda que a gente faça a medida inicial de lactato em pacientes com sepsis e a gente vai guiar o tratamento, a ressuscitação, visando uma redução de lactato, não necessariamente uma normalização, porque a gente já compreende que
que você pode ter nessa fisiopatologia outros mecanismos que não relacionados à hipoperfusão tecidual, no aumento de lactato. A saturação venosa de oxigênio. Então, como a gente falou, ela vai representar a oferta e o consumo de oxigênio, ela vai ter o inverso, vai ser o inverso do que é relacionado à taxa de extração. Então, quanto maior a saturação venosa, menor está sendo a necessidade da taxa de extração. Quanto menor a saturação venosa, maior está sendo a taxa de extração de oxigênio. A gente vai inferir, então, que está um desacordo aí entre oferta e oxigênio tecidual. E a grande vantagem dela é que a saturação venosa de oxigênio ela pode ser coletada por um catéter venoso central, que vai estar localizado na via cava superior ou transição para o lado direito, ou a gente pode ter a saturação venosa mista, que vai ser coletada por um catéter de artéria pulmonar. Na prática clínica, a saturação venosa central já vai dar uma ideia para a gente, de forma importante, como anda essa relação entre oferta e consumo de oxigênio. Um dos principais estudos que fez a aplicação da saturação venosa, tem mais de 20 anos, e é o estudo do grupo do Dr. Rivers, que fez a terapia guiada por metas na ressuscitação de fetos. Eu acho que o mais bonito desse estudo é a aplicação fisiopatológica desses conceitos de ressuscitação, otimizando a DO2 e reduzindo o VO2. Então, se a gente for pensar, que a gente pensar em cada item dos determinantes da DO2, ele fez exatamente isso nos parâmetros de ressuscitação. Então, ele otimizava se o paciente estava em desconforto, aumento de VO2 por insuficiência respiratória, desconforto, intubava, sedava esse paciente, otimizava a volemia, o volume sistólico e a pré-carga, guiando até então por PVC, mantinha a hipotensão, vamos ligar a droga vasoativa para corrigir um pouco de pós-carga desse paciente, ligando a droga vasoativa. Se a saturação continuasse baixa, vamos transfundir para otimizar a DO2 desse paciente. E, por último, vamos dar suporte inotrópico para esse paciente para tentar otimizar o gasto cardíaco, que é um dos principais determinantes da DO2. Esse estudo, na época, teve um grande impacto durante mais de uma década, guiou o tratamento da sepsis, que ele teve uma redução do risco relativo aí de 20% na mortalidade da sepsis dos pacientes. Mas, a despeito de todo esse conhecimento fisiopatológico e toda essa beleza desse estudo, outros 3 grandes estudos realizados nos Estados Unidos, multicêntricos, na Nova Zelândia, Austrália e na Inglaterra, mostraram que você não precisa fazer o tratamento baseado e guiando só pela saturação venosa central. Você correr, você consegue ajustar isso aí. Você consegue ajustar isso aí baseado nesses conceitos que a gente viu, sem precisar efetivamente fazer a dosagem da saturação venosa central. Mas então a gente deve abandonar a saturação venosa central? Não, a saturação venosa central baixa está explícito para a gente que ela está mostrando um déficit entre oferta e consumo de oxigênio. Então, traz para a gente essa relação fisiopatológica. Mas que, especialmente na sepsis, esses valores normais ou elevados da saturação venosa podem estar ocorrendo por desóxido. Então, por exemplo, como a gente tem uma microcirculação muito heterogênea, você pode estar não sendo captação total de oxigênio aí. Ou alguns autores colocam, talvez a gente tenha naquela linha da DO2 crítica, um desvio da direita com o paciente com sepsis, e a DO2 é um pouco mais desviada para a direita. Então, você não precisa fazer desviar, mas se você tem a dosagem, ela vai te dar insights do que está acontecendo. E a diferença veno-arterial de CO2, de gás carbônico? Então, quando a gente tem a circulação arterial, leva além do oxigênio, gás carbônico para a microcirculação, o que a gente está acontecendo? Então, a gente tem aqui capilares bem perfundidos, que entregam oxigênio e recolhem uma parte do CO2, vamos lembrar que o CO2 é 30 vezes mais exclusivo do oxigênio, e a gente vai recoletar CO2 da célula ali. Quando você tem uma baixa perfusão aqui, vai ser difícil entregar oxigênio.
Mas o CO2, como ele é mais difusível, ele vai conseguir entrar mais fácil na circulação a despeito de um fluxo. E o que acontece? Quanto menor o fluxo naquela área, maior vai ser a diferença entre o CO2 arterial e o venoso. Então, ele é um marcador para a gente de perfusão do tecido, de o quanto de fluxo está chegando naquele tecido, e não apenas a relação sobre DO2 e VO2. Ele é um marcador para a gente de perfusão tecidual, se o débito está suficiente, adequado para aquele tecido. Então, aqui é um exemplo, numa situação normal, o capilar está adequadamente, a gente está entregando ali 40 ml de CO2 por 100 ml de sangue, tem uma PaCO2 de 40, a gente perfundiu bem, o que vai sair do tecido normo perfundido vai ser um CO2 de 46, então a gente vai ter uma diferença venosa arterial de 6. Conforme a gente vai reduzindo o fluxo sanguíneo, mesmo que ele seja homogêneo, a gente vai ter aumento do CO2, por exemplo, chegando em 8. Já é um sinal que o fluxo não está adequado para todos os tecidos. Em situações a gente tem um fluxo sanguíneo baixo e uma microcirculação capilar muito heterogêneo, essa diferença vai aumentar ainda mais, para 12. Tá? Até chegando em situações de 10, a gente pode ter um fluxo macro normal, mas heterogêneo do ponto de vista de microcirculação, também mantendo uma diferença veno-arterial de 10. E o pior cenário seria aquele fluxo, às vezes até aumentado, mas muito heterogêneo, e que a gente vai manter um gap aí falsamente assim, pouco só elevado nessa situação. E quando a gente faz o recrutamento capilar, então ressuscita esse paciente com, seja volume, ou, por exemplo, o uso de inotrópico para aumentar o fluxo disso aqui, a gente tem a normalização desse gap de CO2. Esse conceito, ele é interessante, que a gente tem que sempre discutir, que independente da condição de hipoxemia, se o paciente é retentor ou não de CO2, esse gap de CO2 ele vai se manter. Então, um estudo de 25 anos aí, do Benoit Vallée, desse grupo que estuda bastante a diferença veno-arterial de CO2, estudo experimental, então ele fazia um garrote no meio de um animal, e a gente via que quando a gente diminuía o fluxo sanguíneo, a gente tinha um aumento do gap de CO2. Quando a gente só tinha aqui a hipóxia verdadeira, ou seja, tirava um oxigênio que estava sendo por ventilação mecânica, isso, causando hipoxemia, a gente via que o gap de CO2 não era alterado, ou seja, era mais relacionado com o fluxo sanguíneo do que com a hipoxemia tecidual. E há grupos que defendem, esse mesmo grupo, ele defende que se a gente sabe que na sepse, a saturação venosa, ela pode ter outras causas de normalização ou de elevação, que eles defendem que você deva acrescentar o gap de CO2 como critério para fazer o segmento desses grupos. E daí a gente discutiu bastante sobre a fisiopatologia, mas então o que a gente precisa discorrer de forma mais breve sobre o manejo inicial? Basicamente, o manejo inicial vai justamente a gente focar em tentar otimizar o oxigênio, a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio desse paciente. Então, se a gente tem um consumo extremamente aumentado, febre, convulsão, hipertermia, dor, estresse da insuficiência respiratória, da taquicardia, talvez a gente vai ter que sedar, entubar esse paciente visando redução de consumo de oxigênio. E para aumentar o PO2, vamos lembrar de todos os conteúdos arteriais da DO2, né? Então, débito cardíaco, PaO2, hemoglobina e débito cardíaco, e a gente vai ter que otimizar vasopressor, fluido, inotrópico ou transfusão. E daí sempre focar que o objetivo final não é macrohemodinâmico, mas os endpoints de ressuscitação. Então, saturação venosa, lactato, CO2 e o tempo de enchimento capilar. E uma das estratégias que a gente tem mais fáceis de lembrar disso, e também de fazer a ressuscitação de forma mais sistemática, é usando a estratégia SOET. Então, primeiro,
foco. Recebemos aquele paciente com choque. Primeiro, vamos fazer salvamento desse paciente, ressuscitar, ter uma PAM mínima aceitável e fazer as medidas que vão salvar especificamente esse paciente. Então, estancar sangramento, drenar, tamponamento, pneumotórax, uma desidratação intensa, fazer expulsão volêmica. Depois a gente vai otimizar essa oferta de oxigênio tecidual, daí vamos invadir o doente, otimizar o débito cardíaco, começar a guiar a ressuscitação baseada nos parâmetros de perfusão, até a gente estabilizar e definir se ele vai precisar de outros suportes orgânicos, como, por exemplo, diálise, ou, eventualmente, ECMO, minimizar as complicações e, por último, fazer o escalonamento desses pacientes, desmamando drogas vasoativas e balanço hídrico negativo. Então, para concluir, acho que choque representa falência circulatória aguda ameaçadora à vida, é o desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. A gente precisa ter em mente que existem 4 classificações, 4 tipos hemodinâmicos de choque, né? O distributivo, cardiogênico, obstrutivo e hipovolêmico. O diagnóstico envolve parâmetros clínicos de oxigenação, perfusão tecidual, e o manejo vai justamente envolver essa otimização entre oferta e consumo de oxigênio, e uma das estratégias que a gente pode utilizar é a estratégia SWOT. Queria agradecer a oportunidade, fica aqui o agradecimento por toda a equipe da UTI do Hospital São Paulo. Muito obrigado pela apresentação. Essa prova de apresentação, pessoal, se houver algum questionamento da banca, então, tá bom. Então, parabéns, foi no tempo certo. Então, vamos passar agora para o segundo candidato, o Dr. Bruno Adler Pinheiro. Eu acho que eu começo a eu sei, gente, eu não estou autorizada a prestar cola dele. Eu estou pensando em qualquer um. A saúde. Ó, normal. Eu queria fazer aqui para terminar o slide. O slide não consigo. Será montar a tela inteira? Eu acho que é melhor. Parou? Agora grava de novo. Você vai limpar agora? Porque eu só queria deixar a mão que eu estou falando.
Nós só temos que colocar gravando. Tá bom. Esse está gravando aqui? Não. Nós estamos encantados. Relação anunciada. Para casa.